Olá, meus queridos, bom dia! Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós estudaremos o foco narrativo, que é um conteúdo bem importante, certo? Veremos a atividade das páginas 28 e 29. As questões são de 11 a 16, ok? Amados, Feliz Páscoa, né? Nós estamos em Páscoa e que Jesus habite do lado de vocês, na vida, ressurgindo a fé, fortalecendo na caminhada, tá certo? Nós tenhamos força para superar todas as adversidades. Vamos a essa semana de estudos. Já já iremos fazer o nosso simulado bimestral e quero parabenizar quem está enviando as atividades e dizer que aqueles que estão com atividades atrasadas podem estar entrando em contato comigo para que eu possa orientar quais que estão devendo, né, quais tarefas estão devendo, e assim você poder estar com todas as atividades em dias. Isso é bem importante, amados, porque a terceira nota ela é referente, né, a essas atividades entregues. E elas são bem importantes porque implica na aprendizagem de vocês. Então, assim, aqueles que enviam a atividade pelo WhatsApp ou pelo e-mail, eu sempre dou uma devoluta em relação a essas atividades que estão em débito. Agora, esses que estão um pouco mais, digamos, desmotivados, eu estou aqui para motivá-los, para dizer que podem contar comigo, tá certo? Envia aí para mim no particular um oi perguntando quais são as atividades atrasadas e eu digo com todo carinho quais são e você faz, e você coloca em dias e você garante sua nota bacana das atividades, está certo? Vamos combinar sim para essa semana, para que nós possamos fechar esse primeiro bimestre com notas excelentes. Já já vamos fazer nosso simulado, então vamos caminhar, vamos acelerar um pouquinho aí o nosso passo para que possamos estar com todas as atividades entregues, com os simulados realizados e tranquilo, porque fechemos o ano, né? Logo, primeira nota do ano, primeiro bimestre, com nota excelente, está certo? Vamos ao nosso conteúdo de hoje. Presta bastante atenção às informações, porque são importantes, está bem? Olha, para iniciar, essa informação está no livro de vocês, mais precisamente na página 28. Então, vocês vão acompanhar comigo aqui pela nossa videoaula e, posteriormente, vai fazer uma segunda leitura no livro didático, tá certo? A escolha do foco narrativo determina o tipo de narrador, isto é, a voz que contará a história. Existem dois tipos de foco narrativo, então vamos entender. A voz que conta a história é exatamente a voz do narrador. E esse narrador, ele é apresentado para nós de duas formas, tá certo? Então, estes dois tipos de focos narrativos, eles estão diferenciados em primeira pessoa e terceira pessoa, ok? Então, vamos entender o que é esse foco narrativo em primeira pessoa. Quando a narrativa é contada pela voz de um narrador que participa da história, nós temos aí um narrador personagem, ok? Vamos lá. Quando a história, a narrativa, ela é contada pelo narrador, significa que ele participa da história. Então, se ele narra e participa, a esse narrador nós damos o nome de narrador personagem, ok? E dizemos que o texto, ou seja, o foco narrativo, está em primeira pessoa, certo? Agora vamos ao segundo foco narrativo, em terceira pessoa. Quando a história é contada pela voz de um narrador que não participa dos acontecimentos, ele pode se mostrar como um narrador onisciente. O que é isso, professora?
narrador onisciente? É quando ele revela os fatos, né, as emoções, revela quem? A nós, leitores. As ações, os sentimentos e os pensamentos das personagens, ele é um narrador onisciente. Quando ele faz toda essa transmissão de informações para nós, que somos os leitores. Ele se apresenta fora da história, ou seja, ele não participa dos acontecimentos, e ele se mostra narrador onisciente quando ele revela a nós, leitores, as ações, os sentimentos e os pensamentos das personagens. Ele também é um narrador observador quando não participa dos acontecimentos e adota uma perspectiva mais neutra e que parece imparcial, ou seja, ele não opina, ele apenas relata. Relata o quê? Os fatos, os acontecimentos. Está bem? Então vamos entender. O foco narrativo, ele se apresenta em primeira pessoa e em terceira pessoa, ok? Em primeira pessoa, quando ele participa da história, que é narrador-personagem. Em terceira pessoa, ele somente relata os acontecimentos, ele não participa. E ele pode se mostrar um narrador onisciente quando ele revela a nós, leitores, as emoções, os sentimentos e os pensamentos das personagens, ou um narrador observador quando ele simplesmente adota uma perspectiva, ou seja, uma postura mais neutra, imparcial. Ele se coloca totalmente distante das personagens, ok? Vamos mais à frente. Para que possa ficar um pouco mais compreensível essas informações, eu trouxe aqui um exemplo, né, de narrador em primeira pessoa e em terceira, para que vocês possam comparar as formas como o narrador participa dos acontecimentos e também servir como base de exemplo para uma questão que está no livro de vocês, mais precisamente a questão de número 16. Está certo? Esse exemplo é bem importante para vocês conseguirem responder a questão 16, certo? Então vamos lá. Narrador em primeira pessoa. Já acabei de falar, mas vamos repetir porque nunca é demais. Narrador em primeira pessoa é aquele que participa da ação, ou seja, que se inclui na narrativa, e ele trata-se do narrador-personagem, ok? Exemplo. Estava andando pela rua quando de repente tropecei em um pacote embrulhado em jornais. Peguei-o vagarosamente, abri-o e vi, surpreso, que lá havia uma grande quantia em dinheiro. Amados, olha o que é que nós percebemos aí. Que o narrador, ele está nos passando as informações, ou seja, ele é a personagem. Olha o que é que ele nos conta. Estava andando quem? Eu. Quem é o eu? O narrador está contando o fato, ou seja, a personagem. E eu também tenho que observar o que, professora? Que além do narrador ser a personagem, há alguns posicionamentos em relação ao verbo e aos pronomes. Eu sei que esses assuntos não foram ainda bem abordados por vocês, então eu vou falar de forma superficial, para que não embaralhe os pensamentinhos de vocês, certo? Então eu quero que vocês, a princípio, entendam essa postura do narrador-personagem, quando ele age, quando ele se mostra como personagem a nos contar os fatos, está bem? Olha a segunda informação, narrador em terceira pessoa. Narrador em terceira pessoa é aquele que não participa da ação, ou seja, não se inclui na narrativa. Temos então o narrador observador. Amados, só um detalhe que eu te esqueci o hífenzinho aqui, onde tem narrador personagem. Logo lá em primeira pessoa, tá bom? Perdão, foi só um equívoco aqui na digitação. Voltemos. Olha aqui o narrador em terceira pessoa, que é aquele observador que apenas relata os fatos de forma imparcial. Vamos observar o exemplo. João estava andando pela rua quando de repente tropeçou em um pacote embrulhado em jornais. Pegou-o vagarosamente, abriu-o e viu, surpreso, que lá havia uma grande quantia em dinheiro. Meus amados, observem que são as mesmas informações, tanto no exemplo 1, em relação à primeira pessoa, quanto no exemplo 2, em relação à terceira pessoa.
Há uma diferença em quê, professora? A diferença principal é em relação à postura dos narradores, como eu acabei de explicar. E eu quero que vocês observem que, no primeiro exemplo, quando diz estava andando, nós aí percebemos que o narrador está sendo a personagem. Quando nós começamos, João estava andando, eu percebo que aí o narrador ele está observando quem? João. Quem era que estava andando pela rua quando tropeçou? João. Então ele somente observa e nos conta, ele nos relata o que aconteceu. Então observa que o verbo, estava andando. João estava andando, permaneceu mesmo. No entanto, mais à frente nós observamos que, ele, ainda no exemplo 1, tropeçou em um pacote embrulhado em jornais. Perfeito. Da mesma forma, vamos à segunda frase. Peguei-o vagarosamente. Olha, primeira pessoa, peguei-o, presente. No segundo exemplo, pegou vagarosamente. Nós percebemos a mudança do tempo verbal em relação à primeira pessoa e à terceira pessoa. Quando diz peguei, nós estamos utilizando o verbo conjugando, empregando no presente. Quando ele nos relata, o narrador observador, pegou, ele utiliza o verbo conjugado no pretérito, ok? Abriu. Lá no texto, no terminho, né? No trechinho, abrir, nós também temos o verbo no presente. Quando ele coloca abriu em terceira pessoa, pretérito. Surpreso, que lá havia uma grande quantia em dinheiro. Também observa que lá havia. Também temos aí informações que se referem a um tempo passado. E quando ele diz lá havia uma grande quantia, aliás, que lá havia uma grande quantia de dinheiro. Pela construção no todo do primeiro exemplo, a gente percebe com muita tranquilidade a postura do narrador personagem, ou seja, em primeira pessoa. No segundo exemplo, nós conseguimos também perceber a mudança, né? Logo que apareceu aí o nome da personagem, que é João, a mudança dos verbos e de alguns termos que auxiliam na compreensão da informação, nos fazendo entender que o narrador ele apenas observa, ele apenas se mostra como observador e não participante do assunto, né? No caso aqui, do trecho da história que nos foi relatada, que é o pacote com a quantia de dinheiro. Tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Aqui é só a título de informação, tá certo? Mas também vai servir como ideia, exemplo, para a resolução da questão de número 16. Vamos continuar. Agora nós vamos para as questões. Amados, o assunto é esse, foco narrativo, em primeira pessoa e em terceira pessoa. Eu aconselho, quando vocês terminarem de assistir essa aula, voltar novamente à explicação, para poder conseguir responder as questões com tranquilidade. Está bem? Questão de número 11. Qual é o foco narrativo desse conto? Quando pergunto o foco narrativo, eu acabei de explicar, em primeira ou em terceira pessoa. Justifique com trechos do texto. Quando você colocar o foco narrativo, não esqueça de colocar no mínimo um trecho que justifique sua resposta. Volta lá no texto. Qual é o texto que nós estamos estudando, professora? A professora está com o livro em mãos, que é para poder auxiliar também, assim como vocês. É A Porta Aberta, o conto, tá certo? Então, essas questões, elas são referentes ao texto A Porta Aberta, que fica nas páginas 24 a 26, ok? Então, você vai dizer qual é o foco narrativo e volta no texto, escolhe no mínimo um trecho. Quando nós vamos retirar o trecho que está lá no texto, o que é que nós temos que ter cuidado, meus amados? É algo que eu tenho, assim, rebatido com muita frequência, que alguns alunos não têm capricho pela atividade, responde de qualquer maneira. Eu volto à tarefa porque eu não consigo ler, eu não consigo compreender. Então, não adianta eu dizer que a tarefa está parabéns, está ok, como eu sempre dou um retorno, se não está, tá bom? Então, se você vai justificar, coloca a tua primeira resposta, ponto final. Inicia a segunda resposta com letra maiúscula. Se você vai retirar o trecho que está no texto, você tem que ter o cuidado de colocar as aspas.
As aspas indicam que você retirou aquela informação de um determinado lugar, que não é sua criação, não é minha, então ela é de alguém. Alguém, no caso aqui, o alguém é o escritor do conto. Está certo? Coloca o ponto final quando terminar o seu trecho. Bem bonito, bem organizado. Principalmente copiando com caneta. Questão de número 12. Quais são as características do narrador dessa história? Quais são as características dele? Como é que ele se apresenta para nós? Hein? O que é que você me diz em relação às características dele? Ele é onisciente? Ele é... de acordo com aquelas informações. Vamos voltar só um pouquinho para poder auxiliar. Pronto. Ele é onisciente? Ele é observador? Como que ele se apresenta? Tá certo? E a 13. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Frampton se perguntava se a senhora Sabington, a dama a quem ia entregar uma das cartas de apresentação, estava no grupo das agradáveis. O senhor conhece muita gente aqui nas redondezas? Perguntou a sobrinha, quando julgou que já tinha ficado tempo bastante em silêncio. Quase ninguém, disse Frampton. Minha irmã passou um tempo aqui, sabe, na casa paroquial, uns 4 anos atrás, e me deu cartas de apresentação para algumas das pessoas daqui. Olha o que é que vocês vão fazer na questão de número 13. Reescreva o trecho acima como se o narrador fosse o senhor Nútil. Presta atenção. Frampton se perguntava se a senhora Sabington, a dama a quem ia entregar uma das cartas de apresentação, estava nos grupos das agradáveis. Então, aí nós já sabemos que o narrador está nos contando. Aí nós temos o diálogo entre quem? O senhor Frampton e a mocinha, né? A jovem que o atendeu. Aí o que é que você vai fazer? Você vai reescrever esse trecho como se quem estivesse narrando, ou seja, contando essas informações, fosse o senhor Nútil. Lembra lá do exemplo que a tia deu na questão no slide anterior? Já facilita um pouquinho para vocês conseguirem fazer essa questão, tá bom? Então, muda o que, professora? Muda o narrador. Quem vai contar esse trecho aí para nós agora é o senhor Nútil. Então, você vai, claro, mudar algumas informações, a forma como algumas palavras estão nos apresentadas aí, tá certo? Foram nos apresentadas, ok? Professora, eu preciso copiar esse trecho? Não precisa copiar, não já está no livro, né? Não precisa não. Faz somente a questão 13, aí coloca embaixo, reescreva o trecho acima como se o narrador fosse o senhor Nútil e responde com lápis, certo, amados? Agora vamos à questão de número 14. Como podemos classificar o narrador do conto A Porta Aberta? Aí te deu duas opções. Onisciente ou observador? Aí você vai colocar uma das duas. E vai justificar com um trecho do conto. Da mesma maneira. Quando justificar, coloca as aspas, tá certo? Inicia com letra maiúscula. Olha a pontuação, faz bem bonito e organizado. Questão de número 15. No conto, há 2 narrações. 2. A principal, da visita, né, do senhor Nútil. E a secundária, do caso inventado por Vera. Da questão do desaparecimento. Lembra? Dos irmãos da senhora. Então, sobre essa narrativa secundária, olha, a secundária é o quem? É o caso inventado por Vera. Indique no caderno a alternativa correta. Amados, essa é só de marcar. Sim? Copia a questão, copia os itens e só marca uma. Então, sobre a perspectiva inventada por Vera, que é a narrativa em cunho secundário, indique qual a correta. A. É uma narrativa objetiva e impessoal em terceira pessoa, que expressa uma visão neutra do episódio. Se coloca neutra, imparcial. Ou B. É uma narrativa mais subjetiva em primeira pessoa, que expressa
o que seria um pavor da personagem diante do episódio. Então, de acordo, mais uma vez, de acordo com a narrativa secundária, ou seja, de acordo com o que Vera inventou em relação ao desaparecimento do esposo da senhora, esqueci o nome dela, deixa eu verificar aqui. Normal, né? Tá bem aqui. Pronto, Samperton e dos seus irmãos, dos irmãos da senhora Samperton. Então, qual é a alternativa correta? A. Narrativa objetiva impessoal em terceira pessoa, que expressa uma visão neutra. Ou B. A narrativa mais subjetiva em primeira pessoa, onde ela fala, onde ela toma posturas e expressa como seria um pavor da personagem daquele episódio. Só marcar, tá bom, amados? E a questão de número 16. Vamos lá. Releia um trecho do conto A Orelha de Van Gogh. Ou seja, agora nós já estamos aqui nesse trechinho, lá no primeiro texto estudado, que foi A Orelha de Van Gogh, que foi maravilhosa a leitura desse texto, do capítulo 1. Meu pai retirou na biblioteca um livro sobre Van Gogh e passou o fim de semana mergulhado na leitura. Ao cair da tarde de domingo, a porta de seu quarto se abriu e ele surgiu, triunfante. Achei! Levou-me para um canto. Eu, aos 12 anos, era seu confidente e cúmplice. E sussurrou, os olhos brilhando. A orelha de Van Gogh, a orelha nos salvará. Minha mãe tinha razão. Ele vivia em um outro mundo. Um mundo de ilusões. Contudo, o fato de a ideia ser absurda não me parecia o maior problema. Afinal, a nossa situação era tão difícil que qualquer coisa deveria ser tentada. Amados, vamos agora o que a questão vai pedir. Professora, eu preciso copiar o trecho? Não, não precisa copiar esse trecho. Copiou a questão 16, o comando da questão, né, o que a questão está falando, e depois os itens, tá certo? Item A. Reescreva o último parágrafo. Qual é o último parágrafo? Minha mãe tinha razão até o finalzinho. O último parágrafo do trecho acima, com foco narrativo em terceira pessoa. Depois comente sobre esse processo de reescrita. Então vamos lá. Lembra que eu disse a vocês que o exemplo que eu dei lá nos primeiros slides seria bem importante para essa questão? É isso que vocês vão fazer. Pegar somente esse último parágrafo, que está narrado em primeira pessoa, porque diz assim, olha, presta atenção, narrado o personagem falando, minha mãe, o garotinho de 12 anos, minha mãe tinha razão, ele vivia em um outro mundo, o mundo de ilusões, contudo o fato de a ideia ser absurda não me parecia o maior problema, afinal a nossa situação era tão difícil que qualquer coisa deveria ser tentada. O que eu observo? Que o narrador nos está contando aí, está nos contando esse relato e ele está utilizando os verbos em primeira pessoa, certo? O eu. Então, o que vocês vão fazer? Pegar esse trecho como base de leitura e transcrevê-lo, reescrevê-lo em terceira pessoa, certo? Terceira pessoa, ou seja, onde ele é observador, ele não participa do relato, dos acontecimentos. Ele apenas vai nos contar, ou seja, a nós leitores. Então, vocês serão esse narrador em terceira pessoa e irão reescrever esse trecho. Volta mais uma vez. Não sei, professora. Sabe sim, você é capaz, você é inteligente. Eu confio em você. Você vai voltar lá no exemplo que eu coloquei e vai identificar como vocês podem fazer essa alteração. Tá bem? Só o último parágrafo, vocês vão conseguir. Depois que fizerem isso, vai comentar rapidinho como foi esse processo de reescrita. Olha, professora, foi assim. Eu consegui mudar porque não foi possível colocar, aliás, usar os verbos no presente, foi colocados no pretérito, eu já estou dando ajuda, no passado, e assim vai comentar rapidamente o que é que você mudou, modificou do trecho narrado em primeira pessoa para narrado em terceira pessoa, ok? E o item B, última questão, compare o texto original com o reescrito por você, ou seja, o trecho que está aí no livrinho de vocês e o trecho que você reescreveu.
Que mudanças gramaticais você identificou? Eu já dei a resposta. Já dei a resposta quando eu expliquei o item A, certo? Então, dê exemplos, ou seja, vai colocar exemplo de como mudou uma determinada palavra para a qual você colocou na sua reescrita. Só escrevendo, a palavra era assim no texto e no que eu escrevi ficou assim. Pronto, explica. Está bom? Um beijo, um abraço, sejam muito felizes, estudem, se comprometam e não esqueçam, essa atividade é até quarta-feira. Vamos cumprir os prazos. É importante cumprir. É importante nos organizarmos para que tudo flua tranquilamente. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.